Hoje, você vai ver que para você destravar os dedilhados, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas você tem que se dedicar, você tem que colocar em prática. Tanto é que os meus alunos, a média que eles levam para poder destravar os dedilhados é de 2 meses. 2 meses só. E aqui tem gente que já toca há 1 ano e não sabe fazer dedilhado. O objetivo aqui não é te comparar com várias pessoas, até porque você não precisa se comparar com ninguém, mas é para provar que o tempo ele não é determinante, e sim o caminho que você segue, tá? Como que a gente faz, pessoal, para a gente dominar os dedilhados no teclado e aplicar qualquer música na igreja? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, né? Como que eu vim parar aqui nessa live para falar de dedilhados para vocês? Uma das coisas que eu mais curto, pessoal, é falar sobre dedilhados. Tem muita gente que o maior objetivo no teclado é tocar de ouvido. O meu maior objetivo era fazer arranjos, dedilhados bonitos. E cara, eu fiquei muito tempo assim, sem saber nem por onde que eu fazia dedilhado, onde que eu procurava. E eu achava que eu não ia conseguir. Você se sente assim também? Parece que todo mundo consegue, você não? E eu me senti assim. Mas como que eu saí desse estágio de frustração para mim hoje conseguir fazer os dedilhados? Cara, teve um primo meu, ele chama o Alan, tá? De vez em quando até aparece nas lives, se tiver aí, cara, já dá o papo aí, tá? O que acontece? Eu gostava muito de ver ele tocando, porque ele tocava muito bem, né? Enquanto eu ficava lá tocando só aqui, ó, só uma marcaçãozinha básica, ele já sabia tocar, até porque ele tocava mais em casamentos também, e eu falava, eu quero tocar desse jeito. E aí até que teve um dia que minha mãe queria que eu desenvolvesse no teclado também e tudo mais, e ela pediu para esse primo meu para me ensinar um dedilhado. Falou, Alan, tem como você ensinar o Thiago a fazer um dedilhado desse aí? Eu acho tão bonito, tem como você ensinar ele? E aí ele me ensinou um dedilhado, e aí você vai entender onde que eu descobri aí como que faz para dominar os dedilhados. Presta atenção aqui, deixa eu só apertar um botãozinho aqui na câmera para ela não desligar. Presta atenção. Tem uma música, pessoal, que é a música do Diante do Trono, que ela funciona mais ou menos assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez. Tá dando pra escutar o teclado direitinho, pessoal? Perigo ou espada. Viu que eu fiz um dedilhado? O meu primo ele me ensinou algo mais ou menos desse tipo. Foi exatamente nessa música. Eu não lembro qual foi o dedilhado exatamente, mas foi algo mais ou menos desse tipo. E ele me ensinou exatamente nessa música. E aí o que eu fiz? Cara, eu peguei a música e eu fiquei lá treinando. E aí quando eu consegui fazer esse dedilhado, eu falei, cara, agora eu tô fera na parada. E eu, assim, na minha cabeça, né? Fiquei tocando lá um tempão e tudo mais. Falei, ó, mãe, consegui fazer o dedilhado aqui e tudo mais. Mó feliz. Até que um dia eu resolvi tocar uma outra música. Falei, cara, deixa eu tentar aplicar esse mesmo dedilhado em uma outra música. Aí você pensa o seguinte, vou tocar uma outra música aqui, ó. O único que é digno de receber. Você percebe que chocou? Aquele dedilhado, ele funcionou para aquela música. Para essa outra música ele já não funcionou, por alguns fatores. Só que, quando eu estava aprendendo os dedilhados, eu não sabia por que um dedilhado funcionava numa música e não funcionava na outra. Eu só sei que quando eu fui tocar o mesmo dedilhado em uma outra música, não deu certo, eu falei, cara, pronto. Eu não sei esse trem mesmo não. Tentei tocar aqui na música, Quem nos separará, e deu certo. Na hora que eu fui tocar na outra música, não deu? Por que isso? E aí o que acontece? Chegou no momento da minha vida que eu fiquei meio travado. Tanto com os dedilhados, quanto eu não sabia tocar de ouvido e tudo mais. E aí, cara, teve um tempo que eu até fiquei sem tocar o teclado. Só que com o desejo de tocar na igreja, fazer a diferença lá, ajudar a galera. Inclusive eu era de uma igreja muito pequena, tinha uns 20 e poucos membros, assim. Minha irmã cantava, meu irmão tocava bateria. Então eu tinha, assim, poucos membros.
parte da minha família tocava no louvor e eles falavam pra mim, pô, Thiago, por que você não volta a tocar teclado? Tá precisando de tecladista lá na igreja e tudo mais. Eu falei, cara, tá bom, vou voltar. Só que aí, quando eu fui voltar, eu percebi que tinha várias coisas no teclado que eu não tinha dominado ainda, tinha ficado pra trás. E aí eu voltei, eu tinha feito aula durante 5 anos e tal, e aí eu voltei estudando desde o início. E aí eu vi, opa, esse lance aqui de acorde eu não tinha dominado, aí eu fui já dominando algumas coisas de acorde. Oh, esse lance aqui de escala, pô, eu fui meio que fazendo uma revisão de tudo. Mas o que isso aí tem a ver com dedilhado, Thiago? O lance foi que quando eu voltei revisando tudo que eu tinha estudado para trás, eu entendi por que o dedilhado que o meu primo tinha me ensinado funcionava na música Quem Nos Separará. Saca só, vou fazer esse dedilhado aqui, ó. Do amor de Cristo. Por que funcionou? Aí eu fui entender que o dedilhado, ele estava dentro dos próprios acordes da música. Por exemplo, quando eu toco aqui o acorde de Ré, eu tenho aqui as notas Ré, que é a tônica, Fá sustenido, que é a terça, e o Lá, que é a quinta. Quando eu faço esse acorde aqui, ó, esse dedilhado, perdão, eu tô fazendo a tônica, a terça, que é o Fá sustenido, só que esse Sol aqui, ele também faz parte do Ré. Isso aqui é a quarta do Ré. E aí depois esse finalzinho que eu fiz aqui, ó, faz parte do acorde de Sol com nona. Ou seja, o dedilhado que o meu primo tinha me ensinado estava tudo dentro do próprio acorde. E aí eu abri a mente. Pô, por que o dedilhado que eu fiz na música Ao Único que é digno, não funcionou? Porque aqui, quando eu tô fazendo esse dedilhado aqui, eu tô usando o Ré, só que aqui eu tô no Fá sustenido menor. Então, para eu fazer um dedilhado que dá certo, eu preciso fazer dentro desse acorde que eu tô. Por exemplo, quais são as notas padrões aí do Fá sustenido menor? Fá sustenido, Lá e Dó sustenido. Se eu pegar qualquer nota que esteja dentro da escala do Fá sustenido menor, se eu encaixo a nona, se eu encaixo a sétima, vai dar certo. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. O único que é digno de receber. Tá vendo como que deu certo? Por quê? Eu usei as notas do Fá sustenido menor e eu encaixei uma sétima e uma nona, que está dentro do Fá sustenido menor. E aí você pode se perguntar assim, pô, Thiago, mas aí é difícil demais, eu não sei nona, eu não sei sétima e tudo mais. Aí que vem o lance que a gente vai desenrolar na live de hoje. Exatamente tudo que você precisa dominar para você fazer os dedilhados em qualquer tipo de música. Eu não estou aqui para te ensinar a fazer o dedilhado em uma música só. Eu estou aqui para te ensinar um modelo que vai te permitir tocar em qualquer música. Você viu que no primeiro exemplo que eu dei, funcionou na música Quem Nos Separará? Mas não funcionou na música Ao Único? É isso que vai acontecer se você não aprender os dedilhados do jeito certo. Primeira coisa que você tem que dominar, presta atenção, eu vou te falar aqui 3 coisas, tá? 3 coisas que você precisa dominar para você fazer os dedilhados em qualquer música da igreja. Presta atenção. Quando eu ensino os meus alunos a terem 1 ano de evolução em apenas 3 meses, a primeira coisa que eu ensino para eles é dominar a base. Eu falo que a gente é igual um prédio, e quem já acompanha minhas lives já deve estar até cansado de ouvir isso, mas isso aqui é importante. Como que um prédio alcança 30 andares, 40 andares, se ele não tiver uma base firme? A base é o que vai sustentar o crescimento. A nossa base aqui no teclado é o que vai sustentar o nosso crescimento. Se você não domina a base, as coisas mais simples que vão te permitir fazer coisas avançadas, não tem jeito. Você vai se sentir frustrado, você vai achar que só você não consegue, você vai achar que precisa de dom, quando na verdade você só está seguindo uma direção errada, você não domina a base, tá? Então, presta atenção. Primeira coisa que você precisa para dominar os dedilhados, desde os mais simples, dedilhados mais simples, como... Isso
aqui é um dedilhado simples. Até os mais avançados. Primeira coisa se chama acordes. Anota essa parada aí. Gente boa, pausa rápida aqui nesse vídeo, eu tenho um convite especial para você. Você sabia que você pode estudar comigo todos os dias, ter acesso a um passo a passo que vai te levar a evoluir o que levaria um ano de estudo em apenas 3 meses? Thiago, como que isso é possível? É o seguinte, eu e a minha equipe, a gente disponibiliza alguns horários na nossa agenda para poder analisar o seu caso, a sua situação. Eu quero entender se você já toca, se você não toca e poder te indicar o meu melhor treinamento para você poder evoluir, dedicando pouco tempo por dia e sem que você fique perdido procurando conteúdos por conta própria e não tenha alguém para te ajudar. Por mais que meus conteúdos são maravilhosos, mesmo os conteúdos gratuitos, a gente não consegue acompanhar tantas pessoas. Por isso que eu tenho alguns treinamentos fechados e exclusivos que você pode ter acesso. Se você quiser estudar comigo e quer que a gente te indique o melhor treinamento, aqui na descrição tem um link para você chamar a gente no WhatsApp. Você pode conversar comigo ou com alguém da minha equipe e começar a evoluir de verdade. Clica no link aí e vamos para cima. E se você já está esquentando os neurônios aqui, já deixa o joinha, viu? Deixa o joinha, se inscreva no canal, segue aí, vamos com tudo. Acordes. O que são os acordes? Os acordes são a junção de notas, né? Só que assim, tem várias categorias de acordes. Tríades, tétrades, diminuto, meio diminuto, acordes, cara, um monte de acorde. Eu vou entrar aqui em 2 principais, que são as tríades e as tétrades, tá? O que são as tríades, pessoal? Presta atenção aqui comigo, ó. As tríades são os acordes de 3 notas, tá? Por que eu preciso dominar as tríades para me fazer dedilhado em qualquer música da igreja, ó? Rápido, de forma rápida. Porque dedilhado nada mais é do que você tocar as notas de um acorde de forma individual. Então, por exemplo, a maioria das pessoas está acostumada a tocar assim, ó. Ao único que é digno de receber. Deixa eu arredar um pouquinho, tá? E agora a força e o... Só tá acostumado a tocar marcando. Quem é que toca só marcando? Coloca aqui pra mim. Eu toco assim. Escreve aí. Pô, se você já toca assim, cara, você já tem 50% do seu dedilhado pronto. Você já sabe formar os acordes? Então o que você faz? Em vez de você tocar o acorde assim, você vai tocar ele assim, ó. Isso aqui é um dedilhado. Quando você toca as notas de um acorde, uma de cada vez, de forma individual, você faz um dedilhado. Isso aí é um dedilhado. Primeira coisa que você tem que entender é o fundamento. Pô, dedilhado é eu tocar as notas de um acorde de forma individual, uma de cada vez. Então, se eu sei, por exemplo, formar tríade, que é o acorde mais básico no teclado, cara, eu já tenho 50% para mim fazer um dedilhado. Por exemplo, eu posso tocar essa mesma música aqui, ó, fazendo dedilhados em cima das tríades, ó. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Sacou, pessoal? Você achou que deu uma melhorada, deu uma leve melhorada? Fala aí pra mim. Eu saí disso pra isso, ó. Deu uma leve melhorada. Isso aqui eu fiz só em cima das tríades. Os mesmos acordes eu só peguei e apliquei um movimento. Então, para você dominar os dedilhados, você não tem que preocupar com os movimentos de cara que você vai fazer. Você tem que preocupar com o que vem antes, que é os acordes. Se você não domina os acordes, se você não sabe formar os acordes direito, é isso que você precisa. Então, você precisa da base primeiro.
Para você ter um ano de evolução em 3 meses, você precisa da base primeiro, beleza? E aí a gente também tem uma outra categoria de acorde, que são as tétrades. Tétrades é aqueles acordes que geralmente vêm com um número na frente. Às vezes vem com 7 na frente, vem com 9. Não vou entrar em detalhes na formação. Mas saca só como que é importante a gente aprender esse tipo de acorde. Saca só. Essa mesma música, em vez de eu fazer um Lá aqui, eu vou fazer um Lá com nona, tá? Ó. Aqui eu já tenho 4 notas. Pô, se eu tenho 4 notas, quer dizer que eu já tenho uma possibilidade a mais de fazer um dedilhado diferente. Então, eu não tenho só 3 notas para brincar. Eu tenho 4. Olha como que eu posso fazer. Olha como ficou legal esse dedilhado aqui no Lá. Eu vou fazer o Lá com nona, ou seja, 4 notas. Vou fazer o Mi com nona, 4 notas. E eu vou fazer o Fá sustenido menor com sétima, também 4 notas. Tiago, eu não sei formar. Não se desespere, você precisa aprender isso aí primeiro, tá? Mas se eu fosse dar uma aula aqui de formação de acorde, assim, já ia tomar todo o tempo, beleza? Mas saca só como que eu posso já brincar mais, ó. Sacou? Como que deu uma refinada a mais? Então você percebeu a importância de você dominar os acordes primeiro. Você viu que eu fiz 2 tipos de acordes. Com a tríade, pô, você já consegue aplicar um tipo de dedilhado. Com as tétrades, ó. Com as tétrades eu já amplio. Então você já imagina o seguinte, opa, quanto mais acordes eu dominar, melhor os meus dedilhados ficam. Por que talvez você toca um tempasso e você não consegue fazer dedilhado da forma que você gostaria? Porque você não domina os acordes. Fala pra mim, pessoal, seja sincero. Quem aqui domina todos os tipos de acordes? Pelo menos tríades e tétrades. Você sabe formar qualquer tipo de acorde? Se eu colocar na sua frente, forma um acorde com sétima e nona. Forma um acorde com nona. Forma um acorde diminuto. Meio diminuto. Você sabe formar? Se você não sabe, você vai ter dificuldade nos dedilhados. E às vezes você fica travado sem evoluir, justamente porque você não sabe exatamente o que tem por trás que você precisa dominar antes. Você acha que é só pegar um videozinho bobo na internet e você já vai destravar. Se fosse assim, não precisava nem de eu estar aqui, não precisava nem de eu ter o meu treinamento. Muita gente não sabe o que tem por trás, por isso não destrava. Mas aqui eu já estou abrindo sua mente. Você está curtindo até agora? Deixa o joinha, tá? Então a primeira coisa que você precisa para dominar os dedilhados e para você aplicar em qualquer música da igreja é acordes. Presta atenção, tem uma música que todo mundo me pede que é a seguinte, ó. Tua voz me chama. Vai ficar muito alto para eu cantar, tá? Mas eu vou tocar nesse tom aqui, ó. Quais são os acordes? Pô, Si menor, Ré, Lá e Sol. Eu pego esses acordes e eu aplico um movimento. Eu posso aplicar um movimento ascendente, que a gente chama, que é da região mais aguda para, perdão, da região mais grave para mais aguda. Ó. Eu posso aplicar um movimento descendente da região mais aguda para mais grave. Eu posso fazer um movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Da região mais aguda para mais grave. Eu pego o acorde que eu já tenho e aplico um movimento. Eu posso aplicar um movimento aleatório, que eu não vou nem subindo nem descendo. Eu pego, por exemplo, a tecla do meio, aí depois eu vou para a nota
tônica, depois eu vou para a nota mais aguda, volto para a tônica, ó. Isso aqui é um dedilhado. Sacou? É importante você dominar os acordes. Se você sabe os acordes, é só depois você aplicar o movimento. Mas, Thiago, a minha dificuldade não é só fazer o movimento. A minha dificuldade, Thiago, é fazer dentro do tempo. Aí vem o segundo fator aí que vai te ajudar a dominar os dedilhados. Segunda coisa que você precisa dominar para você fazer os dedilhados com excelência em qualquer música da igreja, sabe o que é? Ritmo. Ritmo é um assunto que, assim, eu poderia me estender muito aqui, mas eu quero ser prático, tá? Ritmo é uma parada que toda música tem. Se toda música tem ritmo, como que você vai tocar as músicas se você não sabe o ritmo? Por não dominar o ritmo, que muita gente toca e acelera. Pô, às vezes a música tá aqui. Tua voz me chama sobre as águas. Eu nem consigo tocar fora do tempo, de tanto que eu já dominei essa parada. Mas às vezes a música tá aqui lentinha. Tua voz me chama. Já mudou o acorde na hora errada. Tem gente que adianta, tem gente que atrasa por não dominar o ritmo. E quando eu falo de ritmo, eu tô falando de compasso. O que é o compasso? Eu não quero ser muito teórico para você ficar perdido, não. Quero ser prático, tá? Mas eu vou ter que te explicar com um pouquinho de teoria. Presta atenção. Toda música tem ritmo. Ritmo envolve tempo e compasso. O que é o compasso? O compasso é um grupo de tempos. O que é o tempo? O tempo eu falo que é a pulsação de uma música. Essa música aqui mesmo. Tua voz me chama sobre as águas. Ela tem uma pulsação que é o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso é a pulsação, certo? Então, eu tenho 4 batidas em cada acorde. Qual que é o compasso? O compasso é o grupo de tempos. O compasso eu falo que é 4x4. Já como que você tirou isso? Não vou entrar a fundo, mas só você entender. Existe o compasso que é um 4x4. No caso dessa música, tem vários outros, tá? Tem um compasso que é 4x4. O compasso 4x4, ele me fala que a música ela tem uma pulsação de 4 batidas. Para cada acorde eu faço as 4 batidas, tá? E existem 2 categorias de compassos, tá? O ritmo, pessoal, é algo que eu estudo com os alunos em uma semana. Então aqui para mim passar rápido fica um pouco mais difícil, mas eu quero te trazer a visão geral, tá? Tem a pulsação, que é o tempo. Compasso é o grupamento de tempo. Compasso quaternário, por exemplo, é o compasso que tem 4 tempos. Compasso ternário é o compasso que tem 3 tempos, basicamente. E aí tem 2 categorias de compasso, compasso simples e composto. Vou te dar um exemplo de compasso simples, que é um dos mais usados nas músicas da igreja. É o compasso 4x4. Geralmente a gente fala que é aquele compasso quadradão, que a gente conta até 4, por exemplo, no caso dessa música. Tua voz me chama sobre as águas. Outro exemplo. A único que é digno de receber. Compasso 4x4. Vamos pegar outra música. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo. Tá vendo? Quadradão, ó. 1, 2, 3, 4. Várias músicas da igreja utilizam esse tipo de compasso. E tem um outro compasso que é um dos mais famosos aí dentro do compasso composto, que é o 6x8. O que é o 6x8? A contagem dele funciona assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Uma música muito conhecida dentro desse compasso é a música Ousado Amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacou? Mas, Thiago, por que eu preciso do ritmo para mim poder dominar os dedilhados? Se você não sabe o ritmo, nem se você deixar de preocupar com os dedilhados, você não vai conseguir tocar a música direito. Por quê? Você precisa do ritmo para você tocar dentro do tempo. Agora, se eu domino o ritmo, eu vou adequar o meu dedilhado de acordo com o ritmo. Por exemplo, eu tô aqui, tocando a música. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falar. Vamos pegar essa música agora, Ousado Amor. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu tenho que mudar o tempo do dedilhado, saca só. Saca só. Vai ficar alto pra caramba. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Então você precisa dominar o ritmo, tá? Você precisa dominar o ritmo. Esse é o segundo passo. Então você entendeu? Você precisa dominar acordes para você fazer dedilhado bacana, porque a base do dedilhado vai começar no acorde. Segunda coisa é o ritmo. Sem o ritmo, você não consegue nem tocar a música direito, tá? Você pode tocar só marcando. Você não vai conseguir tocar direito. Então você precisa dominar o ritmo. E aí já vai te permitir tocar dentro do tempo. Por exemplo, por que quando eu faço um dedilhado assim, ó, vamos pegar essa música aqui, ó. O único que é digno. Por que eu sei exatamente a hora de mudar para um acorde de Mi? Porque eu tenho o domínio do ritmo. Eu sei que o ritmo é aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eu sei como que funciona o ritmo, por isso que eu sei a hora de mudar. O ritmo, ele já está dentro da gente. A gente só precisa entender como que faz para colocar ele para fora. Por exemplo, eu vou colocar uma batida aqui, ó. Você consegue bater palma aí, ó, junto com a música? Saca só. 1, 2, 3, 4. Tum, tum, tum. Você consegue identificar o bumbo aí, ó? Tum, 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 tum. Se você consegue identificar, isso aí já é um sinal de que o ritmo já está dentro de você. Agora, por que às vezes você não consegue colocar isso aí em prática? Por conta de uma coisa, tá? Vou te falar no finalzinho, mas segura aí. Eu te falei duas coisas que você precisa para você poder dominar os dedilhados e aplicar em qualquer música da igreja. Só que tem uma terceira coisa, que se chama figuras de tempo. Aqui tá o pulo do gato. Tiago, como que funciona as figuras de tempo? Presta atenção. O ritmo, ele tem um tempo. Eu te falei que o tempo são as pulsações. O que são as figuras de tempo? As figuras de tempo, de uma forma bem, assim, prática, para você conseguir aplicar, as figuras de tempo é a forma com que eu vou tocar dentro de um tempo. Por exemplo, a música Ao Único, por exemplo. Eu posso tocar ela assim. Eu posso tocar ela assim. E eu posso tocar ela assim também. Olha só. Ao único que é digno de receber. Agora eu posso tocar ela assim, ó. A honra e a glória, a força e o poder. Eu posso tocar ela assim também, ó. Ao único
encaixei mais notas, mas a música é a mesma e o tempo é o mesmo. Como que eu mudei a forma de tocar dentro da mesma música que tem o mesmo tempo, o mesmo compasso? Porque eu mudei a figura de tempo. Figura de tempo me permite tocar uma mesma música da forma que eu quiser. E tem 3 figuras de tempo principais: semínima, colcheia e semicolcheia. Isso aí é uma parada que vem da partitura, mas você não precisa aprender partitura. Você só precisa pegar essa ideia aqui, ó. Inclusive eu nem ensino partitura porque na igreja não precisa de tocar com partitura, tá? Presta atenção. Semínima, de uma forma bem prática. Vamos pegar essa música aqui, ó, que está num compasso 4x4. Ou seja, 1, 2. Vamos pegar outra aqui, Oceanos, que eu sei que vocês gostam, tá? Vai ficar bem fácil de exemplificar. Tua voz me chama sobre as águas. Bem basicão. Eu tô contando até 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Figura de tempo você pode escolher. Você pode falar assim, eu vou tocar essa música aqui usando a semínima. Ou então não, vou tocar essa música aqui usando a colcheia. Você que escolhe. Se você escolher tocar com a semínima, na semínima você toca uma batida no teclado para cada tempo. Eu tenho 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Então no teclado eu faço 1, 2, 3, 4. Isso aí é a marcação que você já está acostumado a fazer. 1, 2, 3, 4. Você toca aplicando a semínima e você nem sabia. Olha a importância de você saber o que você está fazendo. Agora, troca essas batidas, em vez de ficar só aqui, ó, pelas notas. Em vez de você fazer um acorde cheio, coloca as notas. Ó, 2, 3, 4. Vamos fazer um movimento indo e voltando, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada acorde eu vou e volto. Sacou? Sacou o que eu fiz? Eu troquei aqui, ó. Em vez de ficar só marcando, eu coloquei uma nota em cada tempo. Isso aí é a semínima. Isso aí, ó, já te dá base para você aplicar em qualquer música. O que você precisa saber? Opa, Thiago falou que para mim fazer um dedilhado, eu preciso fazer um movimento em cima de um acorde. Beleza. Só que para mim fazer o movimento no tempo certo, eu preciso entender de ritmo. Só que eu não preciso ficar refém de um tipo de movimento só. O Thiago falou que eu posso mudar os movimentos de acordo com as figuras de tempo. Então pega qualquer música e faz isso. Identifica o tempo e aplica o movimento. Aqui no primeiro exemplo eu fiz um movimento indo e voltando. Tá? Ó. Tua voz me chama sobre as águas. Indo e voltando. Mas eu posso fazer aleatório. Eu posso começar na tecla do meio aqui, ó. E fazer esse movimento aqui, ó. O movimento você pode brincar do jeito que você quiser. Isso aqui foi um exemplo da semínima. Então, a semínima é quando eu toco uma batida para cada tempo. E eu falo batida porque essa batida pode ser com um acorde cheio ou então só por notas. Beleza? E aí eu te falei que tinha outras figuras de tempo. Uma outra figura de tempo que eu gosto demais de usar é a colcheia. O que é colcheia? Se na semínima eu fazia uma batida para cada tempo, na colcheia eu faço 2 batidas para cada tempo. Então, dentro de um tempo só, eu tenho que encaixar 2 batidas no teclado. Em vez de eu contar 1, 2, 3, 4, eu conto 1 e 2 e
3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e aí como que eu posso fazer? Eu pego as notas do acorde e eu faço 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 E uma dica extra aqui para você é o seguinte: crie padrões. Percebe que todo dedilhado que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um movimento repetitivo, ó. Percebe que tem um padrão? Eu não estou fazendo. Eu estou fazendo a mesma coisa. E aí fica fácil. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Sempre um padrão, sacou? Então a colcheia é isso. Você pega e você toca 2 batidas para cada tempo. Você precisa primeiro do ritmo, lógico. Se você já sabe o ritmo, cara, aí é só você brincar com essas figuras de tempo. E aí tem uma terceira figura de tempo que aí eu gosto demais de utilizar, que é a semicolcheia. Presta atenção, a semínima eu faço uma batida para cada tempo. Numa música que eu tenho um compasso 4x4, eu faço, por exemplo, uma batida em cima de cada tempo. Se for uma música no compasso 6x8, pô, são 6 batidas em cada acorde, então eu faço 6 batidas. Por exemplo, no caso da música Oceano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu faria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacou? Oh, impressionante, infinito. Sacou? A ideia é a mesma. Então, independente da música, independente do compasso, a ideia das figuras de tempo, tá? Mesma coisa. Agora vamos lá para semicolcheia para a gente não perder o pique aqui. O que é a semicolcheia? Semínima é uma batida para cada tempo. Colcheia, 2 batidas para cada tempo. Semicolcheia são 4 batidas para cada tempo. Então, dentro de cada tempo eu tenho que encaixar 4 batidas. Ó. 1, e, 2, e, 3, e, 4, e. Então, nessa música aqui, ó, eu tô tocando 1, 2, 3, 4. Agora eu vou tocar 1, e, 2, e, 3, e, 4, e. Aí você pode falar, pô, Thiago, mas você acelerou a música. Não, eu não acelerei. Parece que acelerou, mas na verdade está no mesmo tempo. Saca só. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Olha que massa. A música já deu outra cara. E aí, além de ser uma parada muito gostosa de você fazer, você precisa entender que quando você aplica dedilhados, você dá mais vida para a música. E aí, quem estiver te ouvindo lá na igreja vai sentir a música com o total sentimento que você quer passar. Como que você transmite uma emoção da música tocando assim? Transmite emoção. Agora você tá lá. Olha a diferença. Aí é lógico que eu dei uma empolgada, mas a base aqui é a mesma. Se você dominar essa parada aqui, ó,
Cara, na primeira semana você já consegue ver resultado. Tem uma paradinha aqui que é um bônus, que aí se você aprender, aí não tem nada que pode te parar nos dedilhados não. E se eu não te contar isso aqui agora, provavelmente quando você começar a colocar isso aqui em prática, você já vai ter dificuldade. Talvez você fale assim, pô Thiago, eu entendi. Eu preciso dominar os acordes, preciso dominar o ritmo, preciso dominar as figuras de tempo. Eu entendi tudo que você falou, mas na hora da prática, aí o pau quebra. Sabe o que faz com que a gente consiga entender uma coisa e não só entender, também reproduzir? Técnica. Essa é a dica bônus. Técnica. Como assim, Thiago? Quando você entende uma coisa, mas você não consegue aplicar, te falta técnica. Ah, Thiago, novidade. Novidade, você me falar isso aí. Vem comigo. O que é a técnica? A técnica é a sua capacidade, a sua habilidade de executar um movimento. Tá? Só que como que você desenvolve a técnica? Presta atenção. A técnica não é a capacidade de você executar um movimento. Presta atenção. Para eu executar esse tipo de movimento aqui, ó. Você acha que eu consigo fazer isso tudo com um dedo só? Você acha que eu consigo fazer com 2 dedos? Não dá. Percebe que eu usei vários dedos. Percebe que eu estou usando vários dedos. Só que não basta eu querer só usar os dedos. Para mim ter a técnica para fazer qualquer tipo de dedilhado, eu primeiro preciso pensar no posicionamento dos meus dedos. Como assim? Presta atenção, vou fazer uma introdução aqui de uma música. Vou pegar essa música aqui, ó. Quem conhece essa música? Percebe que quando eu faço o movimento, eu estou usando todos os dedos. Por que eu comecei aqui com o mindinho e não comecei com o polegar? Perdão, com o indicador. Ou com o polegar, certo? Por que comecei com o mindinho? Porque eu sei, por exemplo, que nessa introdução eu vou ter várias notas para trás. Então eu preciso posicionar os meus dedos de forma que eu vou ter dedos sobrando aí para fazer as outras notas. Se eu faço aqui, se eu começo com o indicador, eu vou ter que ficar cruzando os dedos. E aí no movimento rápido, vai ser difícil eu movimentar 2 dedos. Olha como fica muito mais simples se eu uso o 5. Então, para você desenvolver a técnica, você precisa de alinhar o movimento dos seus dedos. Sabe aqueles dedilhados que eu fiz aqui nos acordes básicos, nas tríades? Por exemplo, tua voz me chama sobre as águas. Eu estou usando os dedos. A gente enumera os dedos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou usando os dedos 1, 2 e 4. E aí eu faço dedo 2, 1, 4, 1, 2. Se eu faço um pezão de galinha aqui, ó, tem gente que toca assim, ó. Vai ficar muito difícil, meu dedo fica muito limitado. Então só de eu mudar a posição do acorde, eu já tenho mais liberdade. Eu posso usar os dedos 1, 2 e 4 aqui, ó. Então só de você mudar o posicionamento dos seus dedos já fica mais fácil de você executar. Então você sempre tem que otimizar a sua mão para você ter o máximo de abertura. Além disso, dentro dessa parte da técnica, você precisa pensar na posição da sua mão. Tem muita gente que toca com a mão esticada. Mesmo que faça os acordes assim, toca com o dedo muito esticado. E aí presta atenção no seguinte, vamos supor, eu toco com os dedos aqui, ó, muito esticados. Quando eu toco com os dedos esticados, vou colocar a mão esticada aqui, você vai perceber, ó. Quando eu toco com a mão esticada,
Tá vendo que não é todos os meus dedos que estão sobre as teclas? O mindinho está quase fora do teclado, o polegar também. Agora, olha a diferença quando eu arredondo a minha mão. Todos os dedos ficam sobre as teclas, facilitando o meu movimento. Quando você for tocar, não deixa a mão esticada. Não deixa a mão esticada. Faz um movimento como se você estivesse pegando uma laranja. Pô, você vai pegar uma laranja ou então uma garrafinha aqui, ó. Pô, você não vai dobrar a mão? Tira a garrafinha. Você vai deixar a mão assim, com os dedos aqui na mesma linha. Isso aí vai facilitar o seu movimento. E aí você consegue fazer dedilhado com muito mais facilidade. E por fim, a última coisa aí que eu vou passar para você dentro dessa parte de técnica que você precisa alinhar, além do movimento dos dedos, da postura da mão, é a postura do seu corpo, tá? Se você toca, cara, com o seu teclado muito para cima, aqui eu estou exagerando, lógico, mas você toca com o teclado mais para cima, vai ficar tenso aqui seu antebraço e vai travar o seu movimento. Mesma coisa acontece se você deixar o teclado muito para baixo. Deixa seu braço relaxado, mais ou menos na altura aqui ó, do corpo, 90 graus, tá ótimo, tá? Porque aí seu dedo vai ficar leve. Tá vendo que quando eu faço dedilhado, ó, você não sente a minha mão dura? Tá leve. Porque eu tô totalmente confortável no teclado. Às vezes você aprende um conteúdo aí, você fala assim, pô, entendi, mas você não consegue. Por quê? Às vezes é só questão de postura.